Audio Jungle. Olá, meus amigos, boa tarde. É mais um dia de programa aqui, né? Hoje vai ser um dia topíssimo, né? Tenho certeza. Vocês que estão do outro lado aí, ó, nos assistindo, nos acompanhando, os telespectadores, todos vocês que estão nos ouvindo. Hoje eu trouxe um camarada aqui, um amigão meu do peito, entendeu? Um nível de inteligência. Quem é Sócrates, quem é Platão, quem é Aristóteles? Tô brincando, meus amigos, mas hoje vai estar conosco aqui o professor José Elias Domingos, né? É um camarada excelente, né, uma cabeça pensante. Ele é graduado em ciências sociais, né, ele já tem o quê? Ele tem doutorado, ele tem mestrado, né, em ciências políticas, é sociólogo e hoje ele está aqui conosco. Nós vamos falar sobre um tema, olha que tema, viu? Vai ser um tema que vai despertar muita curiosidade. Nós vamos falar sobre o extremismo político e as suas consequências. Mas nós vamos começar só daqui a pouquinho, depois desse pequeno intervalo. Seja muito bem-vindo à VitaLux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. VitaLux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Olha aí, voltamos, né, mais uma vez, como anunciei agora há pouco, está com nós aqui o José, né, um camarada excelente, que está nesse meio, né, desse contexto político, esse clima tenso e sempre em debate. José, professor José, mais uma vez, meu amigo, obrigado por ter vindo até nós, né, ter vindo aqui falar um pouco sobre esse assunto e faça uma pequena apresentação de você aí, meu amigo. Olá, Marcel. Olá, amigos telespectadores. Eu que agradeço o convite, tá? Uhum. Tá no estúdio bonito como esse aqui, conversando sobre um tema que é fundamental para qualquer cidadã, qualquer cidadão. E eu fico muito orgulhoso, muito feliz, tá? Eu sou da área das ciências sociais, sou sociólogo, né? Também sou da área da ciência política. Hoje tem muitos comentaristas de política, né? Mas eu resolvi lá atrás me formar nessa área. Então, uma área que eu sou bastante apaixonado e tenho dialogado com muitas pessoas. Então, eu me sinto muito feliz, privilegiado de estar aqui falando contigo. O privilégio é nosso, professor Elias. Professor Elias, já vamos direto ao assunto, né? Estamos vivendo uns tempos bem confusos, né? E de informações travadas, informações, sabe, antagônicas, né? Mais informações. E nós estamos vivendo essa época desse extremismo político. Eu posso dizer que isso pode ser, na verdade, um tempo de muita reflexão, né? Eu queria que você começasse a dar uma pincelada, né, sobre o que nós estamos vivendo hoje, o que é realmente esse extremismo político que nós estamos vivendo. Fique à vontade, meu amigo. Olha, a gente pode pensar o seguinte, o mundo democrático, que a gente chama de mundo ocidental democrático, ele vem sendo lapidado há muitos séculos, tá? Vamos falar o seguinte, ele vem sendo lapidado ali, começou a ser lapidado essa ideia de democracia liberal, que é o que a gente vive hoje, a democracia representativa, a eleição de representantes políticos, a afirmação de direitos civis, de direitos políticos, de direitos sociais. Isso começou a ser lapidado ali por volta do século XVII, século XVIII, tá?
Então ele atingiu seu apogeu efetivo no século XX. É a afirmação plena do regime democrático como aquele que consegue conciliar pensamentos diferentes, Entendi. né. Vale lembrar que há não muito tempo atrás, antes dessa evolução do pensamento do Estado democrático de direito, nós tínhamos, claro, poderes que eram super centralizados, tá. A gente estuda isso na escola, né, lembra? Sim. Na Idade Média, naquela coisa da monarquia. Então, a democracia hoje ela se afirmou, está firme. É o regime político no qual, as pessoas que pensam diferentes, elas podem ter espaço na arena de discussão. Ó. Ok, isso é bonito. Só que o mundo vem, presenciando nos últimos tempos, então, a meados aí dos últimos 20, 30 anos, é uma crise dessa democracia, uma crise da democracia representativa. E essa crise passa justamente pelo quê? Pelo crescimento desse extremismo. Então o extremismo político, ele fortalecendo-se, e a gente daqui a pouco fala um pouco sobre as características dele, ele é o sinal desse enfraquecimento do discurso democrático, tá? Entendi. Então o mundo ele vem, em vários países do mundo, a gente vem enxergar, o mundo vem enxergando movimentos que questionam, por exemplo, a legitimidade de determinados grupos de existirem politicamente. Isso é Entendi. perigoso. Pois é. Aí a gente lembra aquela grande filósofa, Hannah Arendt, genial, falava o seguinte: o ser humano ele nunca vai deixar de flertar com a barbárie. E a barbárie ela sempre anda lado a lado com aqueles que não conseguem enxergar quem pensa diferente de maneira legítima, tá? Então são momentos sombrios, vamos dizer assim. É até interessante isso aí, professor Elias, que isso nós estamos vivendo hoje dentro de um vocabulário mais simples, né, posso dizer assim. Na verdade, eu acho que as pessoas, penso eu não sou sociólogo, você é sociólogo, né, parece que não sabe fazer uma leitura correta, entendeu, de política, né, de governos, né. Ah, você é fascista, ah, você é esquerdista, ah, você é socialista, ah, você é marxista. E na verdade eles falam assim, parece que sem uma noção exata do que vem ser todas essas linhas, né, governamentais. Porque quando você chega num canto, se você pensa diferente hoje, né, tipo assim, dentro desse radicalismo, eles o que eles pensam é o seguinte: "Poxa, isso aqui é esquerdista". Aí você pergunta: "Meu amigo, não é por nada não, mas o que é ser esquerdista para você? O que é comunismo? O que é socialismo? O que é marxismo?". Então eles não sabem, eles pegaram um gancho dentro dessa dicotomia ou dessa questão da polarização, que nem eles as pessoas conseguem explicar. Então, às vezes, nós estamos conversando, e aí a gente cai nesses assuntos, né. Então eu gostaria que você desse, assim, mais ou menos uma orientação sobre essa visão que as pessoas parece que estão meio perdida ainda, né, e acham que sabem muita coisa, não é isso? Então, isso não é um movimento que vem de uma outra pessoa, tá. Porque a gente poderia muito bem caracterizar: "Não, aquela pessoa em particular, ela não busca informação efetiva, científica, sobre determinado fenômeno social, Sim. sobre determinado fenômeno no que tange à representação da sociedade". Isso é um isso aí a gente pode classificar como um fenômeno, é um fenômeno de massas. E tem correlação direta com o crescimento desse discurso extremista. O que que é o extremismo? O extremismo, ele remete a algo que é extremo, ou seja, o extremismo ele não tem um viés ideológico definido. A gente vê crescer no mundo o crescimento de um extremismo com discurso de direita, a gente pode depois falar sobre isso. O extremismo, ele atrela-se com o quê? Com 3 pontos elementares. O primeiro, e aí a gente invoca o pensamento da ciência política mais clássica, né, Sartori, Norbert Bobbio, os clássicos, né? Sim. Que o extremismo ele questiona a existência do Estado democrático de direito. Ou seja, ele se faz prevalecer numa ideia que a gente chama de monista. O que que é a ideia monista? Aham. É a ideia de que uma só crença funciona, uma só ideia deve prevalecer, as outras não devem existir. Aí seja ideia de raça, seja ideia de classe, seja Sim. ideia de crença religiosa, etc. Aham. Esse monismo ele também é atrelado com a descredibilização de instituições democráticas. Opa, espera aí um pouquinho. Esse sistema tripartite que a gente vê hoje, legislativo, executivo e judiciário, não funciona. O que a gente precisa de fato é de um outro modelo, mas é um modelo que não dê espaço para figuras no qual nós não concordamos, eles tenham arena, tenham voz na política. E o terceiro ponto, também é fundamental,
é todo esse aparato, essa infraestrutura de desinformação, que aí entra no que você falou, Sim. né? O extremismo político, Uhum. ele cresce com esse aparato, essa infraestrutura que desinforma. A gente chama hoje de era da pós-verdade. O que é a era da pós-verdade? Não basta simplesmente você apresentar dados científicos, artigos robustos, Uhum. o estado da arte, da ciência sobre determinado tema. A pessoa pode simplesmente negar. Uhum. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nas instituições democráticas. Eu não acredito que você, de esquerda, possa existir, ter legitimidade para pensar diferente de mim. Eu não acredito em nada disso. Então, o extremismo, ele é perigoso por quê? Porque se o ser humano é um ser que pensa diferente, dependendo da cultura e do contexto, o extremismo ele quer acabar com isso. Extremismo e pluralismo político não se misturam. E o pluralismo político tem muito a ver com democracia. Então, Uhum. assim, essa ideia de que as pessoas elas têm vociferado desinformação não é algo individual, tá? É algo que é organizado. Então você vê uma coisa curiosa. Às vezes uma mensagem que é colocada, por exemplo, no ambiente da sociedade Uhum. brasileira, uma desinformação ela é colocada Uhum. e ela é reproduzida massivamente por diferentes pessoas. Vou dar um exemplo claro Pode nisso. falar. Uhum. Esse pensamento extremista, ele criou a ideia, uma loucura, a gente chama de delírio, né, na Delírio. psicanálise, Aham. delírio, Aham. de que a vacina na época da Covid podia implantar chip chinês. E eu vi essa informação sendo reproduzida por várias pessoas, inclusive conhecidas mesmo. E eu falava: "Gente, espera um pouquinho, por que você está reproduzindo um discurso tal como esse?" Porque sim, porque a eu é o questionamento do Uhum. status quo científico. Então, são todas essas características que retroalimentam um movimento que, no fundo, não é democrático. É um Entendi. movimento que ele é único, ele é monista, Uhum. ele é centralizador, ele é massificador e ele é violento. Esse é o Pois perigo. é, isso é interessante que você falou sobre a questão do chip, né. Eu presenciei isso também, né, e infelizmente, rapaz, essa questão dessa vulnerabilidade dessas pessoas é incrível, né, porque não tem base nenhuma científica, parece que o mundo todo está contra, porque dentro dessa visão extremista, o que eu sinto, posso estar equivocado, eles valorizam muito essa teoria da conspiração, não Claro. é? Eles trabalham muito dentro dessa teoria da conspiração com as questões socioeconômicos, entendeu? De saúde e tal. Não, não, isso aqui é do além, isso aqui não é do além, isso aqui vai acontecer porque os sinais são esses. Então, o que dá para entender é que realmente essa questão do extremismo, ele tem algumas características, entendeu, que são bem notórias. Tipo, até coloquei umas aqui, oposição às instituições. Cara, isso é impressionante, meu amigo. Eu fico: "Cara, como é que quer trabalhar diante de uma democracia, aonde destrói, na verdade, as instituições", entendeu, que são, né, governamentais, né, instituído pelo governo local, e que: "Não, isso aqui não presta". Vamos supor, eu vou usar um termo, um dos camaradas lá da extrema, eu sou sincero, eu me lembro muito bem. Ah, para fechar o STF bastava o quê? Um cabo e um Soldado e o e um cabo. soldado e um cabo. Acho que é isso, um tanque. Sabe, é uma coisa, e as pessoas começaram a ter um certo, um certo receio, e hoje as pessoas já estão falando muito bem: "Não, porque o STF não vale nada, porque tudo é Uhum. ladrão, porque tudo é isso". Não, cara, é tão impressionante isso, que eu conheço várias pessoas, eu não tenho medo de falar sobre isso, cara, até questão educacional. Uhum. Os camaradas começaram: "A universidade é da as universidades, são da esquerda", entendeu? Não faz mais pessoas cultas. Cara, Roberto Freire, meu amigo, entendeu? Ele estava falando exatamente sobre isso uma vez, ele falou: "Rapaz, até as instituições de educação entra nesse quesito da teoria da conspiração". É impressionante, eu fiquei impressionado. E essa ideia da teoria da conspiração, ela alimenta, 2 coisas elementares num pensamento Uhum. extremista. E a gente fala isso abertamente, porque existem vacinas contra o extremismo, sabe. Existem vacinas. Tem muita gente que não gosta de ouvir falar hoje de vacina, né, Aham. mas existe vacina contra o Uhum. extremismo. E uma das vacinas contra o extremismo é o que a gente está fazendo aqui. Uhum. É um programa expositivo, é Sim. um programa que pretende se furar a bolha, é um programa de informação qualificada. Aham. Então, esse pensamento que ele é lunático, ele é um pensamento delirante,
ele parte de teorias da conspiração que elas alimentam nas pessoas algo que é crucial para exercer manipulação, que é o medo. Sim. Então, é o medo do STF, é o medo de ministro supremo, é o medo do comunismo, é o medo da classe pobre andar de avião, é o medo da revolução social, é o medo de taxar milionário com medo do milionário ir embora para o país. Você entende? Então, o extremista, ele é propositivo pela desqualificação da proposta do outro, mas também pela qualificação do medo nas pessoas. Com certeza. Então, esse medo faz com que, por exemplo, e fez com que milhares de pessoas no Brasil não se vacinassem. Esse medo fez com que várias pessoas, elas simplesmente tiveram receio de depositar seu voto na urna e acreditar que a urna eletrônica, ela não é burlável, sabe? Que a eleição foi fraudável. É o medo que faz com que você saia na rua com uma camiseta vermelha e muita gente te hostilize. Sim. Esse tipo de panorama político, ele é um panorama político perigoso. E aí entra um detalhe crucial. As pessoas, elas passam a enxergar o ambiente social como consequência daquilo que se prega um pensamento extremista. Ou seja, cara, você pensa diferente de mim, então você está errado. Você não deveria existir. Vai para Cuba, você não é legal. Então, isso é típico de regimes pré-totalitários, tá? Totalitarismo, o que que é? O pensamento onde toda a ideia de nação, ela é massificada. Então, esse pensamento extremista no Brasil, ele existe? Obviamente. Dá para falar que a maioria da população é extremista? Não. Mas nós temos uma parcela da população que ainda se retroalimenta nessas bolhas de informação, como eu disse, que são pautados numa infraestrutura de informação muito bem pensadas. Então, você está no seu WhatsApp, você vai receber de maneira cadenciada aquelas informações sobre urna fraudada, sobre vacina que implanta chip chinês, vacina chinesa, vacina que mata, mortos da Covid, que relataram que vários mortos não eram mortos por Covid, que não teve tentativa de golpe de Estado. Você entende? Então, todo esse movimento é uma lavagem cerebral. Aí a pessoa, ela olha para um Supremo, ela olha para um Congresso Nacional, ela olha para um presidente da República e ela olha para alguém que pensa diferente e diz: meu amigo, você não deve existir. O Supremo é o povo, sabe? É uma coisa assim, é uma coisa... Então, a democracia, ela sobrevive com instituições fortes, instituições firmes. Mas nós estamos falando de um Brasil, tá? Cuja república não é nova, não é velha, ela é nova, né? Foi proclamada 15 de novembro de 1889, tá? E é um Brasil que viveu rupturas democráticas. Então a nossa democracia ainda é muito jovem, precisa de mais força, tá? Vocês estão vendo aí como é que é, né? O negócio aqui é conhecimento, graças a Deus. Eu gosto de trazer pessoas assim. Daqui a pouquinho nós estamos voltando, depois desse pequeno intervalo. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e, principalmente, fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes, com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Arrume-se comigo para um dia na educação de Goiás. Saca só essa estrutura. A educação em Goiás tá estourada. As salas têm ar-condicionado, TV e até lousa digital. Aulas. Pega a visão. Somos primeiro lugar no IDEB e temos os melhores professores do país. Aprende aí, Brasil! E com tanto investimento, quem anda sumida é a evasão escolar. Respeita a minha escola. Goiás tem a melhor educação do país. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Olha só, quero dar uma pequena introdução. Esse dia eu estava lendo uns artigos, e aí
professor José, algo me vem à mente. Cara, na Segunda Guerra Mundial, entendeu? Aonde o Terceiro Reich, né, que chama, o Adolf Hitler, ele consegue persuadir um país aonde, cara, era o berço da filosofia, da teologia moderna, né? E consegue, meu amigo, na verdade, convencer, eu não vou dizer nem enganar, convencer de forma extremamente nociva, né. Cara, era na época de Martin Heidegger, entendeu, que na verdade foi um dos que abraçou o nazismo, você sabe disso, de Carl Schmitt, também é outro, ainda tem mais um que eu achei interessante, o Alfred Rosenberg. Então todos esses camaradas, entendeu, dentro daquela linguagem, daquele poder de persuasão hitleriano, né, cara, ele conseguiu fazer um estrago, meu irmão, mental, sabe, uma lavagem cerebral que você fala: "Não, só tinha pessoas ignorantes". Não, não. Meu amado, na época, você que sabe um pouco de história, nós sabemos um pouco de história, se você não sabe também você pode pesquisar, nós entendemos, cara, quem ficou do lado desse sistema nocivo, perverso, totalitário? Cara, as igrejas, tanto evangélica, entendeu, quanto o catolicismo, né. Os únicos que isso não é eu estou falando, não sou testemunha de Jeová, entenda isso, eu estou falando no contexto histórico, que ficaram contra e foram perseguidos demais pelos TJs, né, e um camarada, um dos pastores, Dietrich Bonhoeffer, entendeu, ainda morreu lá no campo de concentração deles. Agora tu imagina, o berço da filosofia, da sociologia, da psicologia também, que a psicologia nasce ali, né. Cara, ele conseguiu tudo isso, e hoje eu fico vendo essas pessoas, imagina esses camaradas, o que fizeram aqui no Brasil essa época. Eu acho impressionante, Elias. Mas aí você pega, por exemplo, o que aconteceu com o Eichmann, tá? Aham. Era um alemão que era um dos responsáveis por organizar os campos de concentração. Eichmann, ele foi preso na Argentina em 1961, 60, foi julgado, inclusive tem um livro, Eichmann em Jerusalém, né? Que ele foi julgado em Jerusalém. E aí, a própria Hannah Arendt, que eu mencionei aqui anteriormente, estava lá no julgamento dele. E aí perguntaram para ele: Eichmann, você não sente remorso de ter participado daquele holocausto, daquele genocídio? Sabe o que ele respondeu? Não, não, eu na verdade eu só estava cumprindo ordens. Eu estava fazendo o que todo burocrata faz. Eu estava seguindo ordens. Aquilo ali para mim era um trabalho. Aí ela cunhou o termo banalização da maldade. Ou seja, a maldade ela se torna tão recorrente e tão pueril e tão disseminada que nós não conseguimos percebê-la. Por que eu digo isso? Porque esse tipo de discurso extremista, pega a Alemanha nazista, por exemplo. Sim. Hitler, ele destruiu as instituições por dentro. Ele entrou dentro das instituições. Para vocês terem uma ideia, Hitler, quando ele ascendeu como chanceler, não foi por golpe de Estado, ele tentou o golpe e foi preso. Lá ele escreveu o Mein Kampf, né? Ele percebeu que ele precisaria criar um partido organizado, o Partido Nacional Socialista, no qual ele entrou, né? Já por parte dele da meta, e ele estruturou cadeiras do parlamento até o ponto em que Hindenburg, que era presidente, o nomeou chanceler. Aí ele entrou como chanceler, esperou Hindenburg morrer em 1933, e então ele unificou os poderes, chancelaria e presidência, e virou o Führer, né? Que aí ele deu o golpe efetivo. Mas foi um golpe por dentro, então muita gente falando, opa, não é possível você dar um golpe por dentro. É possível sim. Pois é, interessante. Dito isso, no Brasil, o discurso radicalizado, ele ganhou muita força, principalmente a partir, super radicalizado, a partir de 2013, com as manifestações, a insatisfação do povo brasileiro, ok. O povo brasileiro é um povo muito sofrido, é um povo que vê as mazelas da vida política, é o último país do mundo a abolir a escravidão no mundo ocidental, 3 de maio de 1888, é o último país. Nós tivemos 7 constituições. Nós tivemos 21 tentativas de golpe de Estado desde 1889 até hoje, né, com algumas bem-sucedidas. Estado Novo, a ditadura militar e essa última que quase deu certo. E sempre os militares por trás. Então a nossa cultura é uma cultura de divisão de classes gigantesca, extrema concentração de renda, dificuldade para o povo sobreviver, um racismo estrutural. Então, sim, é uma sociedade caótica. Aí você vê, isso é um poço para explosão de pessoas insatisfeitas. O problema é que essa insatisfação, parte dela foi canalizada para quê? Para esse discurso odiando.
Opa, é. na realidade, gente, a democracia tal como ela não funciona. A gente precisa extinguir essa galera que está aí. Ou como disse o nosso ex-presidente, metralhar a petralhada. Isso tem uma simbologia gigantesca, que é assim, É. vocês petistas não têm que existir. Você que pensa diferente, socialista, não tem que existir. Social-democrata, você é um pouquinho pendente para a esquerda. Aí vem a banalização da ideia da esquerda. Opa, a Pois é. esquerda não deve existir. Aí, sabe a visão maniqueísta de política? Ela acaba imperando. E a visão maniqueísta do bem e do mal, ela sempre favorece aqueles grupos que se retroalimentam dessa lógica de, opa, nós contra eles. Então, nós contra eles é fundamental. Nós precisamos, porque isso é clássico. Numa democracia, você enxerga o seu oponente político não como inimigo. Pois é, Porque cara. o inimigo, você quer fazer o que com ele? Você quer subjugá-lo, você quer destruí-lo, você quer matá-lo. A partir do momento em que eu enxergo alguém que pensa diferente de mim como inimigo, aí já não é mais democracia. E esse Já é uma tirania, né? exatamente. E essa lógica, ela imperou numa sociedade brasileira, principalmente na classe média brasileira, extremamente insatisfeita com a classe política, mas que não soube canalizar isso efetivo na organização de mais estruturas participativas. E aí eis que surge, e isso é pensado, uma figura que é do baixo clero, já, no caso Jair Bolsonaro, do baixo clero. Bolsonaro era do centrão. Surge o Bolsonaro, uma figura midiática, uma figura alegórica, uma figura até caricata, e ele incorpora esse discurso de que, opa, é nele que nós vamos depositar nossa força para combater aqueles que são os corruptos. Aí, sabe aquela coisa? De atrelar, você é uma pecha, você é o mal, você é um corrupto, você é um comunista, logo você não pode existir. Deu certo. Incrivelmente deu certo, sabe? né? Deu certo. Então, assim, como que a gente revigora isso, né? Essa é a pergunta crucial. Como que a gente injeta novamente doses cavalares de democracia em uma sociedade que ela está odienta, né? Que ela está, assim, reativa? Essa é uma questão de... Cara, isso é tão interessante estar falando, como é que se inseriu e, na verdade, enraizou de uma forma absolutamente, eu posso dizer, equivocada, né? Cara, eu observo, porque, cara, eu tenho uma visão minha, entendeu? Eu quero que vocês nos assistam. Aqui, na verdade, a gente não está defendendo nem A nem B, nós estamos falando sobre extremismo. Se for tanto da esquerda, como você pensa, nós estamos aqui focando nesse tema. Né? E estamos usando, lógico, o contexto atual, contemporâneo que nós estamos vivendo, para poder expor, tá? Só quero que vocês entendam isso. E o José Elias aqui, ele é especialista nisso, até você está vendo a desenvoltura dele, o raciocínio dele, tudo é muito bom para isso, por isso que eu o trouxe. Uma das características do que eu estava observando era, eu nunca esqueci, eu conversando com um amigo, o cara que tem uma formação, cara, não vou citar o nome próprio de ética, conversando e tal, ele falou, não, cara, agora eu sou direita, puro direita. Eu falei, beleza, top. E aí, eu falei assim, mas você hoje você não ouve um Chico Buarque, um Caetano, entendeu? Você não leu alguns livros do Paulo Freire? Deus me livre, entendeu? Deus me livre. Esses caras são tudo esquerdistas. Cara, eu vou te falar com toda a sinceridade, Zé. Na verdade, eu não tenho raiva, cara. Eu não tenho raiva. Eu tenho dó, entendeu? Porque isso é uma característica de senso comum, que nunca leu o mínimo para poder, a partir de agora, se eu sou direita, eu já não posso mais assistir a Globo. Vamos colocar isso aqui, eu falo meu, não posso mais ouvir Chico Buarque, não posso mais ouvir quem realmente é contra. Cara, isso é entorpecente, sabe, não é? Então, isso é uma coisa que eu notei. O que é que tu acha disso aí, meu amigo? É que isso se configura porque o discurso antissistema, ele é extremamente atraente, né? Eu sou o antissistema, eu sou o outsider, eu sou aquilo que vai reconfigurar a sociedade rumo aos valores tradicionais. Isso não é um movimento, falando bem abertamente, tá? Fica à vontade. Isso não é um movimento conservador, de fato, conservadorismo inglês, clássico, não é um movimento liberal. A gente fala que é um movimento reacionário. Parte da sociedade brasileira, ela é reacionária. Ela quer retomar valores que outrora foram superados. Um exemplo claro disso, há 30 anos atrás, se você levantasse um cartaz em qualquer avenida do Brasil, uma faixa pedindo intervenção militar, seria um absurdo.
seria assim: o que você está falando, cara? Nós acabamos de sair de um regime de exceção, 1964 a 1985, e você vê o pessoal lutou muito, muitas pessoas passaram anos presas, Sim. vários políticos que hoje são democratas considerados. Você pega Fernando Henrique Cardoso, você pega Mário Covas, você pega José Serra, você pega próprio Lula, diferentes, Ulisses Guimarães, você pega vários aspectos, Roberto Freire, Sim. e você levanta uma faixa pedindo intervenção militar. Para um pouquinho. Hoje é a banalização do absurdo, é o teatro dos absurdos, né? Ou, como eu gosto de falar, o teatro do regabofe, porque parece que você pode falar tudo, e na verdade não pode. E esse extrapolar do que você pode falar, subjugando o direito do outro, você extrapola a liberdade de expressão e a liberdade de pensamento. Então, assim, o extremismo, ele se revigora. A gente falou várias características: no medo, descredibilização das instituições, no monismo, na ideia do nós contra eles, na afetividade, na polarização afetiva, Superioridade deles, que estão acima de tudo, né, exatamente, cara? e também nessa lógica de você pensar: se eu tenho uma informação que é correta, eu não posso abrir mão dela para ter contato com outras informações. Então nunca eu vou ler um pensador socialista. Olha que interessante. Eu não preciso ler Paulo Freire. Eu faço um desafio para muitas pessoas, às vezes. A pessoa fala do Paulo Freire, mas ela precisa ter uma robustez de conhecimento sobre o Paulo Freire. Sim. Mas conhecer o Paulo Freire não é conhecer o Paulo Freire a partir daquele que quer destruí-lo. Você tem que entendê-lo. Sim, Vai lógico. ler o Paulo Freire, Lógico. sabe? Vai ler a história do Brasil. Vai ler. Eu, por exemplo, o que eu mais tenho feito há 20 anos é estudar pensadores liberais. Eu não me considero um liberal, mas a gente tem que estudar, por exemplo, pensadores liberais para entender o mundo de hoje. Então, assim, você se fechar numa bolha de informação restrita ou de desinformação faz com que você se radicalize. Então, essas bolhas existem, grupos de WhatsApp totalmente fechados, Pois é. estruturados para desinformar. Então, é aquela informação, e é uma repetição monista, é uma repetição quase que automática. Eu recebo, às vezes, mensagens de colegas que não estão no mesmo grupo, de diferentes cidades, mas é o mesmo tom da mensagem, sabe? É tudo pensado, tudo organizado, sabe? Então é uma estrutura muito forte. Então, o que você mencionou aí, ele faz parte de todo um aparato de restrição acadêmica, de pós-verdade e de Sim. questionamento de uma abertura epistemológica para se entender o mundo. Você precisa entender buscar conhecer o diferente para, de fato, fazer o antagonismo com ele, o antagonismo saudável, né? Isso é tão legal que tá falando, porque na verdade isso é uma realidade. Ó, gente, cara, quando tudo isso começa a acontecer, né, você tem um impacto, entendeu, social, cara, entendeu? Eu não falar da questão da economia não, porque aí já é outro patamar, mas social, entendeu? Na esfera familiar, entendeu? Na esfera de amigos, né? Então hoje, para você que está aqui, nós chegamos em algum determinado local, quando surge esse assunto política, você pode prestar atenção, eu não sei se é a percepção infantil minha, ou se eu tenho muita, como é que fala, perspicácia para observar essas questões. Você tem aí um certo receio. Cara, qual o problema se eu for esquerda, se eu for direita, se eu for socialista, se eu for... Cara, qual o problema? É um país democrático? Eu não posso ser? Porque a sua verdade é a verdade absoluta? Meus amigos, entenda o seguinte, a gente vive numa era chamada pós-moderna, entendeu? Aonde é a filha da modernidade, né? Aonde as verdades absolutas acabou, meu amigo. A partir do momento que esse retrocesso da moralidade que eles querem implementar, enraizar, isso já foi por água abaixo em muitos lugares, a não ser que seja em países que são extremamente teocráticos, entendeu? Que usa a religião, né, para oprimir, para fazer muitas questões, né? E, na verdade, em países que têm aí, na verdade, esses governos mais tiranos. Tudo bem, mas não é o caso mais. Então, hoje, essa visão... Esses dias, o professor Elias nunca mais chegou para mim e falou assim: rapaz, tá louco votar em esquerda? Votar no fulano, um presidente que está à esquerda? Assim. Meu amigo, eu vou te falar como uma pessoa não politizada, que foi o seguinte: eu falei, cara, o Lula já está no 3º mandato. Eu sempre tive 2 carros,
casa, você nunca dividi nada com você. É agora. Eu nunca vi Lula fechar a igreja. Não. Eu nunca vi. Eu não consigo ver esse medo de vocês, cara. Assim, eu que não sou um cara politizado, entendeu? Eu sou um cara politizado. Vocês conhecem mais por isso, vocês conversam bem, a minha área é outra. Mas, cara, isso é uma ignorância tremenda, meu amigo. Tá com medo de quê, meu amigo, afinal de contas? Dá pra entender. Agora, eu teria medo se fosse o fulano que tivesse eleito. Aí seria um regime ditatorial fudido. Sim. Cara. Mas é evidente isso. Não, isso É muito evidente. não é, cara? Mas é muito evidente. Fechar Congresso, fechar STF, vai virar o quê? Esse que tinha medo de virar uma Venezuela, cara, entendeu? Esse que eu tava com Na medo. Venezuela, o executivo subjugou o judiciário, Sim. atrelou o judiciário a ele e É. acabou. Aí. Ok? Então nós vamos para o comercial, vamos dar sequência a essa linha de raciocínio nosso daqui a pouquinho. No estado que dá certo, a infraestrutura avança. Já foram 5.000 quilômetros de estradas recuperadas e pavimentadas. 36 anos na estrada. O resultado do governo tá aí, para todo mundo ver, né? As rodovias bem sinalizadas, bem seguras. Nós pagamos imposto e estamos vendo o resultado. As rodovias bem sinalizadas, bem conservadas. E por onde a gente passa aqui no estado de Goiás, a gente tá vendo que tem obra para todo lado. Não só nós motoristas, caminhoneiros, mas até quem não é daqui, quando entra aqui, sente a diferença. E o trabalho não vai parar. Agora são mais 80 obras espalhadas pelo estado. É obra pra todo lado. A gente paga o imposto e o governo faz a parte dele. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Estamos de voltas aí. Olha só que coisa interessante. Hoje eu quero saber, não quero saber não, nós estamos conversando sobre isso, algumas consequências desse extremismo. Primeiro, eu vou ler alguns pontos que eu coloquei aqui, aí você discorre sobre essas questões. Eu coloquei a ameaça à democracia. Isso aí é notório, não tem como. Segundo, divisão social, não é? Terceiro, radicalização. E quarto, ataques à moderação. Cara, essas questões, essas consequências são notórias e está acontecendo. Elas acontecem no Brasil, por exemplo. Sim. Tem acontecido em várias democracias do mundo, mas o Brasil não ficou fora. É porque é algo que é orquestrado por esse crescimento do discurso radical que é planejado, tá? Porque tem centros de referência, tá? É a cultura da desinformação numa era de pós-verdade. Tá até bonito, né? Então, o Brasil ele vive isso. Ele vive porque é evidente, e aí tem um detalhe que é curioso, tem um trabalho muito bom, né, do Freud, né, maravilhoso, que é a psicologia das massas e a formação do eu. Ele entende como que essa manipulação das massas, de grandes massas, se dá, principalmente porque a pessoa sente uma necessidade de autoidentificação com a outra. Entendi. E a autoidentificação vem com símbolos. Então, existem vários símbolos que foram empoderados por grupos extremamente radicalizados no Brasil, que acabam concordando em trabalhar em sintonia. Por exemplo, símbolos nacionais, bandeira verde e amarela, a nossa bandeira jamais será vermelha, descredibilizar a eleição, aquela urna foi fraudada, aquele candidato é ladrão, Então, todos eles têm muitos vícios e precisamos exaltar a virtude maquiavélica, aquela virtude de homens de bem, de cidadão de bem. Aí, quando você vê esse tipo de ponderação, você já fica com o pé atrás. Por quê? Porque, se ele está se colocando como cidadão de bem a partir do ponto de vista dele, religioso, de classe ideológico, tem um problema. Que, se você pensa assim, logo quem pensa diferente não vai existir, não deve existir. Você não é tão cristão como eu. Você realmente não acredita em Cristo. Você é comunista porque você não usa a bandeira do Brasil. Você tomou vacina. Sabe por quê? Porque você
apoia a China, você não apoia os Estados Unidos. Você entende? Esse tipo de visão binária para uma democracia é péssimo, é terrível. E a sociedade brasileira, ela se polarizou num aspecto, sim. Só que, detalhe, institucionalmente não. Sabe por quê? Porque a gente não consegue ver no Brasil extremistas políticos ocupando cadeiras no Congresso Nacional. Não tem partidos de extrema esquerda no Congresso Nacional. Exemplo, não tem ninguém do Partido Comunista Brasileiro lá, não tem ninguém do PSTU lá, não tem ninguém da Causa Operária lá, mas nós temos muitos parlamentares de extrema direita que estão lá no Congresso. E esse é o perigo, sabe? E o perigo ele é tão grande, que nós vivemos recentemente uma tentativa de ruptura institucional, e aí eu até faço um convite para quem está me assistindo, pega o relatório da Polícia Federal, tá? Pegue a denúncia, o arquivo da Procuradoria-Geral da República, é muito texto, muitas páginas. Pega esses 2 arquivos, coloca no chat GPT e pede para ele sintetizar para você. Mostra para mim as provas aqui. Tá tudo documentado, com essa documentação que a Polícia Federal fez um julgamento. Tudo aquilo que é feito à mercê do que eu não acredito, eu não vou dar crédito. Eu não acredito na vacina, eu não acredito na urna, eu não acredito nesse julgamento. Tá tudo errado. Eu não acredito. Você percebe? Nada daquilo que for produzido por um grupo no qual eu não estou vinculado, eu não acredito. Então, assim, talvez o maior remédio contra o extremismo é a força das instituições. Eu acredito ainda no Brasil, eu sou um cara patriota, eu defendo o meu país, eu acredito que a democracia deve se fortalecer, as instituições devem estar mais fortes, e assim, a cultura política da participação também. Mas, para além disso, ser patriota é se engajar efetivamente e sair às ruas pedindo mais investimento em educação pública, pedindo mais investimento em saúde, pedindo mais investimento em infraestrutura, renegociação de juros de dívida. Eu queria ver essa massa pulsante que está na rua, vestindo verde e amarelo, fazendo isso. Se essa galera resolver fazer isso num projeto comum, que é uma unidade de interesse de todo o Brasil, a gente transforma esse país. Mas até agora eu estou esperando. E ninguém faz isso. Rapaz, você tá... Rapaz, o José é figura mesmo, sabe? Pô, felicidade saber que você estar aqui, meu amigo, comigo. Alegria. Olha, vamos voltar outras vezes, outros assuntos, né? Vamos não voltar aqui para falar sobre conceitos, alguns conceitos, entendeu? Para desmistificar algumas questões. O que é socialismo mesmo? Porque é muita coisa. O que é capitalismo, né? O que é comunismo, né? O que é marxismo, né? As pessoas não conseguem entender muito bem essas questões. Vamos fazer um programa só com isso, temos 2 programas, e vai ser bem instrutivo para todos nós, viu? Eu trago pessoas aqui que sabem coisas, lógico, que eu não sei. É por isso que eu trago, que eu aprendo também, né? A minha área são outras formações, vocês já sabem, mas nós estamos aprendendo. Mas olha, esse negócio é um negócio tão interessante que esse dia eu estava observando. Tipo assim, cara, tudo isso está acontecendo hoje no Brasil é porque as instituições estão, na verdade, vendidas, não é? Entendeu? Então, nós temos que reivindicar, tipo, uma anistia agora. Porque tudo isso não foi bem isso, não foi uma tentativa de golpe. Quem estava lá, na verdade, eram as velhinhas com as bíblias debaixo do braço. Cara, eu imagino que as velhinhas quebrou tudo aquilo com a bíblia debaixo do braço. Eu não consigo entender, entendeu? Mas eles conseguiram quebrar tudo aquilo com a bíblia debaixo do braço. Mas tudo bem, é a opinião nossa aí. Mas diante disso tudo, está na hora de uma pacificação. Eu creio com toda essa ação do nosso judiciário, entendeu? Das instituições que são responsáveis, eu acho que agora vai ter uma pacificação melhor. Lógico que vai continuar ainda um pequeno substratozinho dessa galera por detrás, entendeu? Que não vai surtir mais efeito. Eu me lembro que antigamente, antes de 2018, as eleições eram muito tranquilas, não é? Assim, vou votar em fulano, vou votar em ciclano, beleza, tal. Rapaz, inventaram um tal de direita e esquerda, meu amigo. Que isso, na verdade, foi um negócio. Eles deram um tiro certo, não deram? Essa é a verdade, né? Perfeito. Você falou certinho. Isso não foi uma coisa orgânica. Esse crescimento dessa lógica de que precisamos doar. Porque, assim, você só funciona enquanto extremista quando você tem o oposto. Pois é. Você precisa identificar o seu oposto.
Primeiro você se auto-identifica, no caso, eu me enquadro como uma pessoa conservadora, eu me enquadro como uma pessoa que defende a família. Pô, não sei. Quando eu falo defende a família, eu fico até preocupado, porque eu sou filho de pai separado e eu fui criado por mãe solteira. Eu falo, será que a minha família, eu tenho meia família? Eu fico assim, eu fico preocupado com isso, sabe? Então, somos defensores de tais caras, ok. Mas a gente precisa identificar o outro grupo. E então essa ideia de esquerda e direita também foi uma importação, tá? Isso tudo foi pensado. E parte dessa classe média brasileira que precisava se identificar com algo que não fosse radical, vamos dizer assim, porque radical e extremista são diferentes, são conceitos diferentes, porque o radical ele quer mudanças estruturais dentro da democracia. O extremista ele quer acabar com a democracia. Então, eles se identificaram num viés ideológico. Opa, eu sou de direita. Aí sabe-se lá o que seja isso. Às vezes eu estou num programa conversando com alguém, eu sou de direita, mas nem sei o que é direita, cara. O que é isso? Sabe, é uma dificuldade, quase que um oxímoro, né? Tautológica, de você falar, opa, hoje eu tenho até dificuldade, eu acho que eu sou um progressista. Então, essa visão binária, ela facilita muito a auto-identificação, mas também facilita o reconhecimento do inimigo. De novo, num país como o Brasil, que tem problemas estruturais sérios, o que vai fazer, de fato, a gente dar um salto é entender que a sociedade civil ela é forte, que as instituições democráticas funcionam e que a gente não pode mais ter ruptura democrática. Gente, o Brasil teve 7 constituições. Só no século XX nós tivemos 2 regimes ditatoriais. Estado Novo, 1937 e 45, regime militar, 1964 até 85. Os Estados Unidos da América, para vocês terem uma ideia, nunca teve uma ditadura. Estados Unidos da América. Pois é. Países europeus tiveram problemas ditatoriais, mas puniram aqueles que fizeram o golpe de Estado. O Brasil foi o único país da América do Sul inteira que não puniu aqueles que fizeram golpe. Todo mundo passou ileso. A anistia do Brasil sempre foi mato, vamos dizer assim. Agora que... Eu vi um comentário no Twitter, né, X, uma moça falou assim, nossa, a que ponto nós chegamos? Militar de 4 estrelas, graduado, sendo preso. Aí eu pensei assim, peraí um pouquinho, quer dizer que o militar está acima da lei? Não, todo mundo é igual. Sim, lógico. Todos nós somos igual perante a lei. E a lei, ela tem que se fazer valer para os amigos e para os inimigos. Mas a história brasileira mostra o quê? Que sempre foi assim, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então, a democracia funciona quando as instituições fazem valer a lei para o amigo e para o inimigo. O mesmo Supremo, apesar das mudanças, que julgou agora essa cúpula do golpe, é o mesmo Supremo que julgou o Mensalão, na ação penal 470, prendeu vários petistas graúdos, é o mesmo Supremo que estava no caso do Petrolão, tá? E agora é o mesmo... Você entende? Quando o Supremo toma uma decisão que não agrada meu espectro político, eu não... Agora, uma coisa é você discordar da decisão do Supremo, a outra coisa é você querer destruir o Supremo, destituir o Supremo. Aí, o 8 de janeiro foi claramente isso, né? Claramente isso. Cara, eu ainda até acho, o professor José, que, na verdade, muitos desses camaradas que estão aí, hoje presos, entendeu? É porque tem uma patente, né? Tem alguma coisa. Cara, eles estão pagando pelo que eles fizeram, acabou. Não tem esse mimimi de dizer, não sei porque era 4 estrelas, outro porque era não sei o quê. Meu amigo. Esse ponto eu falo. Eu sou... Se seja por um compacto, tem simpatia, tem que pagar. Eu sou um radical nesse ponto, sabe? Para mim, não existe pessoa... Isso foi afirmado há 300 anos atrás com a democracia liberal. Lá com John Locke, lá com Montesquieu, com os iluministas. Direito civil significa que todos somos iguais perante a lei. Não há estrutura de desigualdade a partir de privilégio legal. Ou seja, todos merecem um julgamento justo. No Brasil, óbvio que a pessoa que... Na isonomia, né? Isonomia. Óbvio que no Brasil, quem tem recurso consegue pagar mais bons escritórios, ele acaba tendo uma melhor defesa. Mas, em tese, se é militar, se é médico, ou se é gari, ou se é jornalista, ou se é operador de câmera que está ali, todo mundo é igual. Então não tem essa de se... Eu não gosto de sensibilização seletiva, sabe? Ai, tadinho, ele é militar. Não, eu não estou preocupado.
Às vezes o professor vai para a rua fazer manifestação e é preso, eu não vejo tanta sensibilização, mas é aquela nossa cultura autoritária, né? Pois A é. gente pensa a sociedade brasileira como castas. É uma santificação da demonialização, Exato. entendeu? É isso. São os demônios sendo santificados, entendeu? Pela ignorância. Exato. Vamos fazer isso de passagem, não é? Porque, olha, meus amados, infelizmente, né, é isso que está acontecendo. Para fechar, tá? Vamos para o contexto atual. E a prisão do Bolsonaro, e aí? Para fechar, irmão. Se fosse qualquer cidadão comum, seria preso. Uhum. Se eu tivesse em prisão domiciliar, tentasse burlar com uma solda lá minha tornozeleira, eu saía da prisão cautelar e ia para a prisão. Da prisão cautelar, eu ia para a prisão preventiva. Eu iria para a prisão. Qualquer cidadão, em tese, faria isso. Mas aí aí que está o ponto. Pode ser que isso tenha sido pensado nessa arquitetura que eu te digo, toda uma arquitetura de sensibilização das massas para falar, tá vendo? Mais uma forma de perseguição. Então pode ser que ele tenha metido uma solda, é uma teoria, tá? Pode ser que ele tenha colocado metido a solda lá, ele já sabia que ia ser preso mesmo, então ele foi levado agora para a prisão, para gerar essa comoção que eles esperam, mas eu acho que não vai ter, Tá achando meio e movimentar a retomada do projeto de anistia, mas eu acho que o tiro vai sair pelo culatra, eu acho. Pois é, isso aí é um negócio bem interessante, né? É isso que nós estamos vivendo hoje, meus amigos. Ó, professor José, gente boa, meu amigo, né? Nos conhecemos há pouco tempo, mas eu falei, eu gosto de pessoas pensantes, gosto mesmo. Entendeu? Se você for ignorante, nem me chame que eu não vou. Entendeu? Eu falo lá diretamente. Por quê? Porque nós estamos aprendendo. O filósofo Sócrates fala um negócio que eu nunca esqueço. O verdadeiro sábio é aquele que reconhece sua própria ignorância. Entendeu? Nós nunca sabemos tudo. Tudo está em movimento, né? Até dentro dessa questão do pensamento, do aprendizado. Então, Sócrates usava a sua técnica da maêutica, né? Das perguntas, né? Das teses, antítese, síntese, que ele fazia isso aí, era onde eu queria chegar a um ponto assim, dizer, só sei que nada sei, entendeu? Então, é isso que nós estamos trabalhando aqui, é isso que nós estamos querendo levar para você. Não precisa concordar com tudo que nós falamos, não precisa, ok? Mas seja uma pessoa educada, seja uma pessoa pensante, vale sobre esses assuntos, que isso é interessante, isso é crescimento, né? Meu amigo, muito obrigado, José, vamos voltar aqui várias vezes, você é gente boa e faça suas considerações, mano. Eu agradeço o convite, estar no programa com você, Marcel, foi muito bom. E espero voltar novamente. Foi um bate-papo para mim também de aprendizado. Deixa o teu telefone, né? Para o pessoal que quiser convidar você para palestra, essas coisas, pode deixar aí. Para quem quiser entrar em contato, trocar uma ideia, meu WhatsApp é 16, prefixo 991397650. Me procura no Instagram lá. Criei um Instagram agora, estou me modernizando. Ótimo. Procura José Elias Domingos. Eu vou estar lá, eu aceito trocar ideia. Eu sou uma pessoa aberta, gosto de ouvir o diferente. O diferente me faz bem, me faz crescer. Um socialista com o Instagram, né? Pois é, meus amigos, então é isso, né? Estamos aqui encerrando mais um programa. Hoje foi riquíssimo, né? Uma mente brilhante, meu amigo José, né? Sociólogo, tem mestrado, tem doutorado, sabe o que fala. Na próxima ocasião que nós tivermos, eu vou trazer de novo aqui para falar outros assuntos que são bem expansivos. Até mais, obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Beijo. Audio Jungle.